Fazia tempo que eu não atualizava vocês sobre os livros que entraram para as estantes nos últimos tempos e hoje tô aqui para fazer isso. Vambora! E além de mostrar os livros novos, vou também falar sobre como foi o meu projeto no ano passado de comprar um livro apenas a cada 4 livros, tá? Tudo aqui na minutagem, nomes dos livros, aliás, tá? Links, tudo aqui na descrição do vídeo. Vambora! Começando, como sempre, pelos recebidos de vocês. E, seguinte, recebi 2 presentes de 2 pessoas queridas. Vou começar com o primeiro que chegou por aqui, que foi da Lúcia. Lúcia que, meu Deus do céu, Lúcia é conhecida da galera aqui de casa já, né? Porque ela tá em quase todos os vídeos de novos na estante, porque a Lúcia é a pessoa mais generosa que existe no mundo, provavelmente. E, felizmente, parte dessa generosidade é direcionada a mim. Muito obrigada, Lúcia. E ela me enviou de Natal 4 livros de presente, minha gente. Bora lá, então, falar sobre eles. Primeiro, foi um livro que eu queria ter comprado na Festa do Livro da USP, porém, por conta da minha regra lá de comprar somente um livro a cada 4 lidos, né, etc., não deu pra comprar este aqui, eu acabei priorizando o outro. Fiquei um pouco triste, confesso, mas Lúcia veio e me deu ele de presente. E, olha, tem um tempo que eu tô querendo ler a Alba de Céspedes. Ela é mais famosa pelo Caderno Proibido, que eu confesso que não tinha tanta vontade de ler, mas fiquei com vontade. O que eu tinha mais vontade mesmo de ler era este aqui, o Na Voz Dela. E olhem só, Na Voz Dela narra a vida de Alessandra Cortegiani e seu despertar sobre o papel que a sociedade lhe reserva como mulher, o de esposa subserviente e calada. Em meio à Segunda Guerra Mundial, com a ascensão do fascismo e a organização da resistência, a protagonista reivindica sua própria história e rememora a relação conturbada com os pais, a morte trágica da mãe e o ambíguo casamento com um professor antifascista. E aqui, no blurbzinho que tem aqui, no trechinho da contracapa do livro, ele é tido como obra-prima de Alba de Céspedes. Veremos, né? Inclusive, a Alba ficou muito famosa por ter inspirado ninguém mais, ninguém menos que Helena Ferrante. E, olha, bem curiosa para conhecer a escrita desta mulher. Se você já tiver lido algo dela, conta aqui pra gente nos comentários. Quem sabe não fura fila neste ano. Veremos. Aí, os outros 3 foram livros que... Este aqui estava na minha lista de desejos, e aí a Lúcia me mandou. Mas os outros 3 não estavam na minha lista, mas ela disse que tinha que me mandar porque são incríveis e ela acha que eu vou gostar de todos. E, bom, a Lúcia geralmente acerta, tá? Então, vambora. Este aqui é o A Fraude, romance da Zadie Smith. Eu nunca li nada da Zadie Smith, apesar de ter vontade. Na verdade, assim, pra não dizer que eu não li nada, eu já li alguns artigos que ela publicou na New Yorker. Gente, eu amo a New York, assim, melhor revista, amo demais. E ela publica lá, então já li algumas coisas e eu gosto dos ensaios dela, mas ainda não enveredei pela obra em si, né, pela obra literária. Eu sei que o Dentes Brancos é bem famoso dela, ela é meio que um esquema meio Voz de uma Geração, né, me parece. E este aqui é o seu primeiro romance histórico. Aqui, Zadie Smith nos leva a Londres vitoriana e as plantações jamaicanas de cana-de-açúcar para nos envolver em uma trama que inclui escritores vaidosos, paixões proibidas e um famoso caso de tribunal. A Fraude é uma investigação extraordinária sobre nossa fascinação por desvendar o mistério das outras pessoas. Olha, devo dizer que eu gostei, hein, desta sinopsezinha. Eu li também um pouco... Ai, Jesus, caiu o bilhetinho da Lúcia, peraí. Eu li também A Orelha, e parece ser um livro que entrelaça a vida de vários personagens. Eu tendo a gostar desse tipo de livro quando a coisa é bem feita, né? E me parece ser o caso aqui, porque eu já ouvi coisas boas deste livro, além da Lúcia. Então, se alguém tiver lido e quiser fazer propaganda, por favor, deixa aqui nos comentários, porque essa sinopse e o que eu li na orelha aqui, olha... Eu acho que o livro promete. Recebi também dela um Gay Talese. Bartleby e eu, pelas ruas de Nova York, um mestre da reportagem narra a ascensão e a queda do sonho americano. E a Lúcia disse que me mandou este aqui justamente porque eu gostei muito do Honra Teu Pai, então ela me presenteou com mais um Talese pra estante. Gente, eu acho que este é tipo o 6º livro dele que eu tenho na minha estante. Já previa que se tornaria uma leve obsessão literária. E aqui nós temos basicamente o Talese inspirado no personagem do Melville, o Bartleby, contando um pouco da sua própria história. Para quem não conhece, o Gay Talese foi um nome muito famoso do jornalismo literário. Então aquela coisa de ter um texto
com um teor jornalístico, né, com viés de reportagem, mas bem trabalhado ali do ponto de vista literário. E ele não se tornou assim uma estrela, como por exemplo alguns outros nomes do jornalismo literário, tipo Truman Capote, né? Ou Capote aqui para os íntimos, que publicou o maravilhoso A Sangue Frio, tem resenha aqui. Enfim, tem muitos desses autores que acabam se tornando grandes estrelas e gostam disso, né? O Talise não, o Talise preferia ficar mais ali de cantinho, tanto que eu acho que ele é muito conhecido nos Estados Unidos e pela galera que aprecia jornalismo literário, né, e coisas do tipo. E o Talise fez textos sobre casos e pessoas grandiosas, mas ele gostava muito de pegar também coisas ali que ninguém dava nada e fazer uma baita história a partir daquilo. Então aqui aparentemente ele vai contar um pouco dessas preferências dele pra gente. E nós temos também nesta coletânea aqui um texto inédito que lhe tomou anos de apuração. A estranha história de Nicholas Barta, um médico imigrante que optou por explodir seu prédio em Manhattan e a si mesmo em vez de abrir mão do sonho americano. Alguém já leu? Se sim, também deixa aqui nos comentários. Gay Talise, gente, quero muito pegar algo mais deste homem pra ler, meu Deus. Mas a pilha de leituras já está a todo vapor por aqui. Vai ter que furar a fila. Ai, Jesus, vamos. E por fim, ela me enviou também este Cartas para Camondo, do Edmund DeVol, não sei como se fala. Ele é o autor de A Lebre com Olhos de Âmbar, livro que eu já tenho aqui, eu preciso ler, inclusive, porque eu tenho certeza de que eu vou amar aquele livro, mas não li ainda. E aqui, basicamente, o que o autor, o Edmund, faz é escrever cartas que eram endereçadas a esse conde Moaz de Camondo, só que esse conde já havia morrido quando o Edmund escreve suas cartas. Edmund, inclusive, é um autor contemporâneo. Eu acho que ele tá vivo ainda, inclusive. Bom, acredito que sim, pelo que eu tô vendo aqui. Nossa, é uma edição recente, eu não sabia disso. Mas qual que é o negócio desse conde aqui? Ele pertencia a uma família de banqueiros originários de Constantinopla, uma galera muito rica, que comprou um monte de arte. Inclusive, ó, esse Camondo, né, que vem esse Camondo. Esse senhor aqui, o conde Moaz de Camondo, construiu uma casa espetacular e a decorou com a maior coleção particular de arte francesa do século XVIII. E aí o que o Devol vai fazer é basicamente utilizar objetos daquela casa para contar a história da família e um pouco da história dessas peças também. Eu gostei muito da ideia, me fez lembrar de um livro que eu amo tanto que quase me fugiu o nome agora. Eu tava Novelas Extraordinárias na minha cabeça, não sei porquê, meu Deus, mas eu realmente gosto muito do livro que eu vou mencionar agora, que é o Manuscritos Notáveis. Infelizmente, pelo que eu tinha visto, não há muito tempo ele está esgotado, mas é sobre um apaixonado por manuscritos que pega diversos manuscritos importantes que estão aí guardados em museus ao redor do mundo e vai contando um pouco a história desses objetos, sabe, de como eles chegaram até ali. Os objetos contam muita história, minha gente, então assim, amei a proposta deste livro e eu adoro livros de cartas. Gosto muito mesmo. Então, Lúcia, acho que se acertou em cheio nisso aqui e em todos os outros, porque, como eu disse, só um deles estava na minha lista de desejos, mas assim, os outros 3 poderiam facilmente estar também, porque, olha, conhece meu gosto, Dona Lúcia. Lúcia, muito obrigada. E aí, para finalizar os recebidos de vocês, recebi também de presente de Natal de uma cliente muito querida chamada Camila, o livro novo de Dona Patti Smith. Simplesmente, aqui, este é o Bread of Angels, livro de memórias da Patti Smith. Gente, era tudo que eu precisava, meu Deus, mais um livro de memórias de Patti Smith. Aqui, acho que vai ficar traduzido algo como o Pão dos Anjos, né? Acho que já anunciaram. Lembrei que eu vi. Então, Companhia das Letras deve estar lançando em breve, caso não tenha sido lançado ainda. Enfim, deixarei links aqui na descrição. E eu já li um livro de memórias da Patti Smith, que é o famoso Só Garotos. Na verdade, eu li tudo que foi publicado pela Patti já. Eu amo demais essa mulher. Mas o livro de memórias, o único que ela tinha escrito até agora, era o Só Garotos, onde ela fala da história dela e do Robert Mapplethorpe, que foi seu parceiro amoroso durante um curto período de tempo, mas foi um amigo de longa data. E a história do livro é linda, enfim. E aí, ela escreveu, então, outro livro de memórias, agora não focado na história dela com o Robert, como era o Só Garotos. Aqui fala mais da vida dela no geral e, pelo que eu vi, também foca bastante nas
perdas que ela teve. Ela, enfim, né, teve a perda do Robert, que foi muito trágica, teve a do seu marido, que acabou indo embora deste mundo também mais cedo. Enfim, a Patty conheceu muita gente, muitos artistas maravilhosos, e parece que meio que só ela ficou, sabe? As pessoas foram morrendo e, bom, ela segue aqui maravilhosa com a gente e nos presenteando com mais um livrinho seu. Em breve será lido, com certeza. Eu não vejo a hora de botar as minhas mãos... Bom, já estou com as mãos, né? Ai, que besteira, mas... Não vejo a hora de ler este livro. Cami, muito, muito, muito obrigada mesmo. Agora vamos para recebidos de editoras e depois para algumas coisas que eu comprei. Pois bem, de editoras, o que ficou aqui na estante foi da Editora 34, um pacote que eu recebi recentemente deles, aliás, com 2 lançamentos que, gente, eu achei maravilhosos. O primeiro é literatura, nossa, coisa nossa, é Recapitulações, Contos de Maria Valéria Rezende. Eu nunca li Maria Valéria Rezende, gente, vocês acreditam? Tem um livro dela que tá na minha lista de desejos há 1000 anos, que é O Voo da Guara Vermelha, e eu não sei porque eu não comprei e não li ainda, porque eu realmente tenho muita vontade de ler este livro. Bom, aparentemente não tanto assim, né? Acho que este aqui vai vir antes, porque já está aqui. E eu achei a proposta tão interessante, porque aqui, a Maria Valéria Rezende vai pegar obras de autores consagrados, como, por exemplo, Machado de Assis, Kafka, Guy de Maupassant, e vai tentar atualizar / recontar essas histórias. Eu achei o exercício tão interessante, assim, a ideia. Teve lançamento deste livro aqui em São Paulo, inclusive com a própria Maria Valéria Rezende, com a Ana Lima Cecílio, também maravilhosa, que foi curadora aí por 2 anos da Flip, inclusive da edição que eu fui no ano passado, mas eu acabei não conseguindo ir, infelizmente. E olha, a capa, vocês estão vendo aí imagens do livro, aliás, tem imagens de todos os livros, tá? Caso você esteja só ouvindo o vídeo, eu mostro os livros por dentro para vocês verem capa melhor, diagramação, se tem orelha, etc. Enfim, a capa, amei a proposta, simples e muito bonita. Tô gostando desses lançamentos um pouco mais fora da casinha, assim, da Editora 34, porque a gente costuma associar muito a Editora 34 aos russos, né, a coleção Leste maravilhosa, mas agora eles estão vindo com algumas coisas meio diferentes e tô gostando bem. Inclusive, aqui para a coleção Fábula, que eu acho que é a coleção mais experimental, talvez, digamos, da Editora 34, onde eles dão uma ousada mais no projeto gráfico, nos livros que eles trazem. Aqui nós temos um livro contemporâneo de uma escritora argentina chamada Julieta Correia, e o título é Por que São Tão Lindos os Cavalos? E eu li a sinopse disso aqui e eu achei incrível. Publicado na Argentina em 2024, o primeiro livro de Julieta Correia nasce no exato ponto em que opostos ou alternativas, em vez de divergir, convergem. Memória e romance, fato médico e ficção literária, perda e presença, luto e humor. A essas confluências vem se somar mais uma, entre os diários da mãe e as anotações escritas pela filha. Eu gostei muito dessa coisa de sobreposição entre os diários da mãe e anotações da filha, então a mãe é Sari, mulher de espíritos de letras, e a filha é a autora de Por que São Tão Lindos os Cavalos. A pandemia também é tema aqui, o confinamento. Links aqui na descrição, acho que vale dar uma olhada, a sinopse é um pouco maior do que eu li aqui pra vocês, mas ó, achei a ideia ótima e o livro, como vocês estão vendo aí, tem uma forma mais fragmentária. Acho que vai ser rapidinho de ler, quem sabe não fura a fila também, gente. A fila dos livros que vão furar a fila, Jesus, uma grande loucura. Mas muito obrigada, Editora 34, adorei os lançamentos. E aí, vamos para as coisas que eu comprei. Pois bem, seguinte, já falando um pouco sobre o meu projeto, né, aproveitando, de comprar um livro somente a cada 4 lidos. Eu já tinha feito uma tentativa de ler mais as coisas que eu compro, porque, bom, eu acho que muitos do que estão assistindo a este vídeo viveram o frenesi ali dos primeiros anos da Amazon no Brasil, que faziam umas promoções muito malucas, né? Então, assim, nossa, eu comprei muita coisa nessa época, boa parte da minha biblioteca foi montada ali, porque, enfim, eram promoções realmente muito boas. Eu comecei a montar a minha biblioteca assim com mais intensidade, porque eu passei a ter dinheiro para isso quando eu entrei na faculdade, e aí eu, enfim, eu dava monitoria, iniciação científica, e aí eu ganhava em dinheirinho, e uma parte, assim, desse dinheirinho era revertido em livrinhos na promoção. Ultimamente eu não sinto tanta essa necessidade de ficar comprando muito livro, mas nos últimos tempos, até por conta do canal, né, eu acabo recebendo muita coisa. Eu sentia que eu tinha que reorganizar a minha estante muito rápido, porque os livros iam chegando e aí as coisas
passavam a não fazer sentido, e eu gosto de ter a minha estante bem organizada, assim, pra pensar no livro e saber exatamente onde ele tá, sabe? Não está acontecendo hoje, tá? Porque eu preciso reorganizar a estante de novo. Mas é isso, a gente basicamente... Bom... A gente meio que se mudou de casa, em parte, porque os livros não cabiam mais no apartamento antigo. E a gente mudou para um apartamento que, basicamente, o dobro do tamanho do anterior. E aí, chegou num ponto que eu vi que a coisa tava perigando de novo. Eu falei, não, gente, isso não vai acontecer. Tenho que frear um pouco aqui a chegada de livros nesta casa. E o que eu fiz foi, basicamente, tentar limitar um pouco a quantidade de livros que eu compro mesmo. Eu tinha tentado fazer isso através do só vou comprar o livro que eu, assim, vou comprar e começar a ler já imediatamente. Só que não deu muito certo. Porque é aquela coisa, eu acho que muitos vão se identificar aqui, a gente compra livros meio com fogo no rabo, meu Deus, vou ler esse livro agora, e por vezes esse fogo no rabo passa bem rápido, porque, né, a gente fica com vontade de ler outros livros, acontece. E aí eu resolvi, então, colocar a recompensa depois, sabe? Eu acho que ficaria melhor eu ter que fazer algo pra ir ter o livro, porque antes eu não precisava fazer nada, né? Eu só precisava ter vontade de ler o livro, e aí, convenhamos, né? Pelo amor de Deus. E eu até li alguns, logo que depois comprei, mas assim, não funcionava tão bem quanto funcionou o projeto de um livro comprado a cada 4 lidos. Foi muito bom. Eu achei que ia ser mais sofrido, pra ser honesta, a nossa força guerreira, né? E no começo foi um pouco, eu ficava com vontade de comprar uns livros e eu ficava, eu ainda preciso ler mais livros pra ter um crédito pra comprar, etc. E ano passado foi um ano que eu acabei viajando bastante, então eu ainda tinha que economizar esses créditos, sabe, para as viagens. Mas eu percebi que eu gostei mais de comprar livro assim, porque eu percebi que era isso, eu acho que eu dava mais valor, sabe? Porque tinha um trabalho prévio ali, então quando eu tinha o crédito, né, pra comprar um livro, eu pensava muito sobre o que eu ia comprar. E muitas vezes, assim, eu tô priorizando bastante, já tem um tempo, comprar livros em livrarias mesmo, livrarias de bairro, independentes, etc. E é muito gostoso, sabe? Aconteceu algumas vezes de eu ter o saldo pra comprar um livro, eu falei, eu vou lá na livraria e ficar olhando e ver o que eu vou comprar, sabe? Enfim, tiveram alguns momentos legais nesse sentido, mas também rolou um apoio aí de senhor digníssimo. Mas assim, não foi um apoio... não considerem que eu roubei, tá? Não. Vamos lá, eu acho que ele me deu uns 4 livros neste ano. Eu fiz 8, né? 4 livros neste ano. Aí 2 eu pedi e 2 ele ficou com pena, mas eu juro que eu não tinha intenção, tá? Um deles tá aqui, inclusive. Não tinha a intenção de fazer o gatinho do Shrek e fazer ele comprar pra mim, não. Mas, resumo da ópera, gostei muito de ter feito isso e já estou aqui em prática neste ano. Eu quero comprar, inclusive, um livro aí pra eu maratonar no carnaval, mas eu preciso terminar mais um livro pra ter o saldo e farei isso antes do carnaval chegar. Oremos, mas bora então. E havia uma exceção à regra, que era a festa do livro da USP, onde eu poderia comprar mais livros sim, mas até na festa do livro eu segui um pouco a regra, eu só não segui na parte dos livros do clubinho, porque isso era uma outra exceção, assim, livros do clubinho, que é, né, um trabalho pra mim, o meu clube do livro. Se você quiser saber mais informações, tem aqui na descrição. E vou deixar aqui a lista de livros que a gente vai ler neste ano de 2026. Mas, basicamente, se fosse, né, se votasse em algum livro que eu não tivesse, bom, eu tinha que comprar esse livro, né? Então, fez parte da exceção. Eu vou deixar também o link aqui do vídeo, do vlog que eu fiz da festa do livro da USP, e eu mostro os livros que eu comprei, tá? Mas não foram muitos, como vocês foram ver lá, tá? Super comedida. Gente, estou me sentindo uma farsa agora, mas não foi. Foi ótimo, tá? Não comprei muitos livros. Vamos lá, sem mais delongas. Aqui já temos uma exceção à regra, que foi um livro do Clubinho, que foi escolhido e eu não tinha ainda. E falo de Casei com um Comunista, do Philip Roth. Este aqui é o que faltava para minha trilogia da América, do Philip Roth, que é composta por Casei com um Comunista, Pastoral Americana e A Marca Humana. No Clubinho, nós já lemos A Marca Humana, Pastoral Americana, e neste ano leremos o Casei com um Comunista para fechar aí a Pastoral Americana. E, gente, Philip Roth, ai, eu adoro demais. Gosto muito desse homem, meu Deus. Não é para todo mundo, porque ele tem um humor bem ácido, escrachado, por vezes é meio desconcertante lê-lo, mas eu acho maravilhoso. Um
o jeito como ele pega, sabe, o espírito do tempo ali, pra mim, nenhum encapsula melhor isso do que A Marca Humana. Eu falei sobre ele no vídeo que foi ao ar recentemente, aliás, aqui no canal, das minhas 5 melhores leituras dos últimos 5 anos. E sim, A Marca Humana está lá. E bora ver o que tem aqui com Em Casei com um Comunista. Eu recebi mensagem de 2 pessoas falando que acharam melhor do que A Marca Humana, mas assim, gente, não tem essa expectativa, tá? Porque A Marca Humana, pra mim, assim, ápice do Roth, mas se isso aqui for 40% do que for A Marca Humana, já estarei feliz. E leremos em outubro, se não me falha a memória. Veremos. Aí, vamos para livros. Eu acho que todos os outros são livros que eu comprei. Quer dizer, quase todos. Tem um aqui, deixa eu pegar. Este aqui, que é o Scarcity, Why Having Too Little Means So Much. A tradução é escassez, porque ter tão pouco significa tanto, né? Impacta tanto, importa tanto. Importa, essa era a palavra que eu queria. A gente tem tradução, mas enfim, eu queria ler no original porque é um livro que aborda conceitos econômicos e quando isso acontece, eu confesso que eu prefiro recorrer ao original, quando eu domino a língua original, né? Que no caso aqui é o inglês. E este livro é bastante referência justamente para pensar escassez. Tem um conceito aqui de que eu gosto muito, aliás, que é o conceito de largura de banda. Em inglês é bandwidth, literalmente largura de banda mesmo. É como se fosse a capacidade que a gente tem de pensar sobre algo, de pensar sobre as coisas. E muitas vezes, quando a gente está numa situação de escassez, seja de dinheiro, de atenção ou qualquer outra coisa, essa largura de banda acaba diminuindo, sabe? E aí que a gente começa a tomar decisões que não são muito boas, etc. Já aconteceu, não aconteceu? De você olhar para uma pessoa e meu Deus, mas que burrada foi essa que essa pessoa cometeu, mas as coisas não ficam tão claras pra gente quando a gente tá numa situação de escassez, sabe? E acredito que este livro aqui vai me ensinar a olhar um pouco melhor para esse tipo de situação. Tem referências maravilhosas aqui, inclusive o Kahneman, autor de Rápido e Devagar, Nobel de Economia, o Taylor, também Nobel de Economia, autor do Nudge, que figurou entre as melhores leituras do ano passado. Provavelmente será lido em algum momento deste ano, até porque este é um livro que vai ser bem útil para o meu trabalho como planejadora financeira. Se quiser mais informações sobre o meu trabalho, inclusive, tem links aqui na descrição. E aí, os outros livros eu comprei todos em viagens. Vou começar por ordem cronológica, que foi a minha viagem para a Alemanha e temos coisas maravilhosas aqui. Vou começar com ele, o presente de digníssimo. Isso aqui foi um que eu não fiz carinho do gatinho do Shrek, tá? A gente tava numa livraria, nossa, livraria maravilhosa, inclusive, meu Deus do céu, como eu vi livraria boa na Alemanha. Essa aqui foi em Lübeck, que fica no norte da Alemanha e, bom, cidade natal de ninguém mais, ninguém menos, Thomas Mann. Sim, eu fui lá pra isso, pra ver a casa dos Buddenbuch. Tem vlog desse dia, aliás, que foi um dos dias mais felizes da minha vida no clubinho. E aí, enfim, tava numa livraria maravilhosa e vi esta HQ aqui da Isabel Greenberg com a Janine Barchas, chamada Jane Austen, Sua Vida em Quadrinhos. E essa aqui é uma edição em alemão. Ai, eu fiquei tão feliz! Eu falo alemão, tá? Então isso aqui não vai ser só de enfeite, não. Inclusive, eu tinha começado a ler, mas era em cima da minha viagem, agora que eu fui pro Nordeste visitar minha família, e aí eu acabei não conseguindo terminar, porque os dias foram conturbados, mas quero muito voltar a ler isso aqui, porque eu tava gostando bastante. Mas aqui a gente tem, basicamente, uma biografia em quadrinhos da Jane Austen. A Janine Barchas, sei lá como é que fala, é uma estudiosa da vida da Jane Austen, e aqui a gente tem quadrinho sendo ilustrado pela Isabel Greenberg, que é simplesmente uma das minhas quadrinistas favoritas. Eu gosto muito, muito, muito dela mesmo. Então quando eu vi de longe, e aí eu já reconheci o traço da Isabel, aí quando eu vi, eu fiquei, não, gente, pera, eu preciso, só que aí começou, né, eu fiquei, meu Deus, eu não vou poder comprar porque eu já usei o meu saldo de livros, não sei o quê, na viagem mesmo, com os outros 2 livros aqui que eu vou mostrar pra vocês. Aí, enfim, deixei lá com muita tristeza, e aí, quando a gente tava indo embora, Digníssimo pegou pra me dar. E aí agora ela está aqui, e tem toda essa história pra contar. Enfim, espero que alguém, editoras, por favor, tragam isso aqui pro Brasil, porque eu postei no Instagram, muita gente ficou interessada, então, editoras, fica a dica, acho que tem mercado pra isso aqui, hein? Traduzam mais Isabel Greenberg, pelo amor de Deus. E aí,
os outros 2 créditos da viagem. Aliás, os únicos 2 créditos, né? Porque isso aqui foi com Digníssimo. Mas um deles foi gasto com... gente, eu não podia ir para a Alemanha e não trazer o meu livro favorito em língua alemã, que é A Montanha Mágica, de Thomas Mann, aqui em edição alemã. E essa edição, gente, fala sério, é linda demais. Nossa Senhora! Tinha também dos Buddenbuch, eu quase comprei, mas assim, tinha o limite de crédito. Sim, gente, eu levei muito a sério, tá? Inclusive lá no Instagram, quando eu falei, comprei isso aqui, mas não comprei mais porque não tinha crédito, etc. Veio um monte de gente, abre mão, Paloma, só se vive uma vez, não sei o quê. Não, eu realmente levei a sério. E também não tinha espaço na mala, pra ser honesto, porque a gente viajou de mala de mão, tá? Então, isso aqui é um tijolão, os Buddenbuch praticamente a mesma coisa, mas um dia eu volto pra pegar os Buddenbuch também, porque a edição era bem bonitinha. Mas é isso, um dos meus livros favoritos da vida, o meu livro favorito em língua alemã. E acho que na releitura serei ousada e eu vou tentar ler inteiro em alemão. Se vou conseguir, aí é outra história, porque da primeira vez que eu li, eu alternei. Eu li mais em português do que em alemão, mas enfim, eu dei uma alternada. E, gente, assim, ler Thomas Mann em português, dependendo do livro, já não é tarefa muito fácil. Agora, ler em alemão... Ai, Jesus! Aí, Doutor Fausto, eu alternei capítulos, eu lia basicamente um capítulo em alemão e outro em português, e assim, gente... Não durou muito, aliás, porque lá do meio do livro, assim, eu fiquei, não, gente, isso aqui tá muito difícil já em português, chega, mas vamos lá. Eu acredito na Paloma do Futuro, na sua persistência. E... outro livro que foi comprado. E aí, comprado, gente, no melhor lugar do mundo, que é a Dussmann, em Berlim. Gente, sério, se você for a Berlim, você vá nesse lugar, pelo amor de Deus. Quando você estiver lá, você vai lembrar de mim e você vai me agradecer, porque, sério, é o melhor lugar do universo. O nome do lugar é, traduzindo, né, tipo, Dussmann, a loja de departamentos de cultura, algo assim, sabe? E esse nome é perfeito, porque tem tudo, tudo, tudo. Um monte de livro, CD, filme, vinil, partituras. Sério, é uma loucura. E aí, lá, eu encontrei Dona Tove de Tlevsen de novo. Este é o último romance que ela escreveu, chamado Wilhelmsruh. E tinha lá, eu fiquei muito feliz. Eu adoro a Tove de Tlevsen dela, eu já li acho que eu li quase tudo que foi traduzido para o inglês, menos este e os poemas dela que também tinham lá numa edição super gracinha, eu quase comprei, mas enfim, né, não tinha mais crédito, então paciência da próxima vez. Mas aqui no canal a gente tem resenha para a trilogia de Copenhague, que é o livro mais famoso dela, e eu já li o The Faces e os contos também. Amo tudo, trilogia de Copenhague é o meu favorito, mas quero muito pegar isso aqui para ler também. Nossa, gente, cheiro bom. Nossa, que cheiroso. Ai, adoro o cheiro dos livros dessa coleção. Eu tenho mais de um, tá? E a Tove, infelizmente, não é tão traduzida aqui no Brasil. A gente só tem o Trilogia de Copenhague mesmo. Então, os outros livros eu basicamente... foi garimpo, assim, de viagem, o que acaba sendo muito legal, porque, putz, eu gosto muito de comprar livro em viagem pra ter essa memória também, sabe? Eu geralmente lembro do momento que eu comprei, onde eu tava. Então, fica a dica. Acho que é legal ter esse tipo de hábito, se possível. E mais um livro, quer dizer, um quadrinho comprado em viagem. Este aqui foi em outra viagem, mas enfim, foi o Sequel, A Journey Through American Loneliness, que aqui é basicamente, traduzindo, né, literalmente, Procurando Você, uma jornada através ou pela solidão americana da Kristen Redke. Quem me indicou isso aqui foi um amigo maravilhoso, Rodrigo Simonsen, que só me indica livros maravilhosos, e o tema me interessou bastante. Eu gosto muito de pensar essa coisa de rede social, sabe, de como a gente parece estar cada vez mais conectado, mais ironicamente, né, paradoxalmente, melhor dizendo, parece que as pessoas se sentem cada vez mais sozinhas. Achei legal ver isso abordado através de um quadrinho. É um quadrinho que tem bastante texto, como vocês estão vendo aí. Então, se você tem um pouco de preconceito, né, com o gênero quadrinho, mas ficou interessado aí no tema, saiba que é basicamente um ensaio em quadrinho. Me lembrou muito o estilo da Liv Strömquist, que é a minha quadrinista favorita, que tem muitos desses ensaios em quadrinho. Eu ainda estou na dúvida, porque pro Só Garotas,
eu tenho essas duas opções, então, como quadrinhos. Só Garotas é o projeto aqui do canal em que no mês de março eu resenho apenas livros que foram escritos por mulheres. E aí eu tô decidindo se eu escolho este aqui, o da Jane Austen, ou o CQ. O que vocês pensam? Pronto, acho que vocês podem me ajudar nessa tarefa, tá? Deixem aqui nos comentários a preferência de vocês e aí, quem sabe, não vira resenha aqui no canal, né? Mas, assim, encerramos, então, os livros que entraram pras estantes aqui nos últimos tempos. Me conta se você já leu alguma coisa, se tem algum que você queria muito que eu lesse, porque, como eu sempre digo, dependendo da comoção popular, pode ser que a fila de livros que vão furar a fila sejam alteradas, então se esforcem aí pela comoção ou para fazer uma baita propaganda do livro que tá aqui e você queria que eu lesse. E nos vemos então nos próximos meses aí. Esses resumos, como eu estou comprando menos livros, né, vão se tornar um pouco mais esparsos, mas com cada vez mais qualidade, assim espero. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não sejam inscritos ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos. A musiquinha do fim na minha cabeça.